Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Tudo bem? Tranquilos? Vamos mais um case. Esse eu tenho um orgulho danado de contar, porque foi de um sucesso tremendo, cara. Muito bom, muito bom. Me procura uma senhora. E aí, vou novamente dizer, gente, eu não vou citar nomes, tá? Eu estava citei o nome de uma pessoa, mas eu acho assim desconfortável citar nome de pessoas. Eu acho que a gente deve preservar tanto quanto possível as pessoas desses processos, né? Porque às vezes elas não se sentem bem em ter os seus nomes divulgados com os seus casos, né? Muitas vezes se sentem envergonhadas pelo que passaram, essa coisa toda. As pessoas não são iguais. Eu mesmo adoraria ter o meu caso exposto para mostrar às pessoas de que tem jeito para elas, né? Esse caso é um caso misto, que teve um tratamento espiritual e também um caso psicoterápico, igual um dos casos que eu contei, que foi o caso de Salles. Foi a única pessoa que eu citei o nome. E foi um caso muito, muito interessante, né? Entre em contato comigo, me telefona não, entre em contato pelo WhatsApp comigo, uma senhora dizendo estar muito perturbada por várias coisas que estavam acontecendo na vida dela, que a vida dela estava um inferno, né? O relacionamento afetivo, pessoal, estava destruído e que ela estava muito nervosa, ansiosa, em pânico. E aí eu percebi que existia aí também um caso para psicoterapia. E aí nós fizemos assim uma primeira análise, uma primeira consulta, que é assim que nós procedemos. Fizemos uma primeira sessão com um misto de terapias, né, e também a anamnese, onde nós utilizamos a avaliação do potencial energético da pessoa, o que é que a pessoa está passando, fazemos o reiki, fazemos a cromoterapia, a aromoterapia, a fitoterapia, trabalhamos exatamente a reorganização dos chakras, porque geralmente quando a pessoa está desse jeito, está com tudo desalinhado, energeticamente afetada e tal, e aí nós precisamos fazer tudo isso nessa primeira sessão, que é uma sessão de avaliação. Tá? Ela não é o próprio tratamento. É nessa sessão que nós vamos descobrir tudo que está acontecendo com a pessoa. E nós fizemos essa primeira sessão. Na primeira sessão ela saiu melhor, mas não saiu tão bem assim. E aí, sempre fechada em copas, né? Sempre muito reticente em relação às coisas que tinham acontecido com ela. E todos os processos que adivinham dessa agonia que ela estava sentindo, dessa ansiedade, dessa tristeza, dessa angústia que ela estava sentindo. Um negócio bem pesado, sabe, gente? Muito pesado mesmo. E aí ela disse, por fim, que ia se separar do marido. Eu acho que lá pela terceira sessão ela disse que ia se separar do marido. E aí eu percebi que tinha duas coisas: uma influência espiritual baseada na monoideia, tá certo? Onde ela teria de fazer um tratamento apométrico, né? Onde ela teria de entrar no tratamento apométrico necessariamente, e também ela precisaria continuar com a psicoterapia para ir mudando essas formas de pensar, né? Vencendo as crenças limitantes e etc e tal. Mas aí eu fui intuído imediatamente, aí é onde está a história, né? O tratamento psicoterápico, ele é totalmente livre de influências espirituais. Os espíritos não trabalham no tratamento psicoterápico? Acho que trabalham, né? Tanto quanto os espíritos trabalham quando o médico vai operar, quando o engenheiro vai construir, quando o advogado vai defender. Sempre tem um espírito ali intuindo. E aí eu recebi a intuição de que deveria fazer um processo hipnoterápico nela, né? Quer dizer, fazer a hipnoterapia, e tentar rever todo o processo. E aí eles sempre falavam no meu ouvido assim: tem que se fazer um espelhamento, e eu já tinha lido muito sobre espelhamento. Se lembre da PNL, da programação neurolinguística, para refazer o caminho neural, o caminho mental dela, neural não, o caminho mental dela, né? Do que ela percebe como é a vida, etc e tal. E eu sentindo aquilo e tal. E aí conversei com ela, ela topou fazer a hipnoterapia. Eu induzi, coloquei ela
em transe hipnótico. Ela entrou em transe hipnótico, foi para estado teta, tá? De alfa ela foi para teta rapidinho e tal, e aí nós conseguimos induzir. E aí eu perguntei, por que você está se sentindo desse jeito, né? O que é que está acontecendo, né? Vamos voltando aí. Aí ela foi voltando e chegou num ponto onde ela encontrou a irmã dela, né? E num processo de trauma, de luto, ela relatou que a irmã dela era uma pessoa que era tipo uma irmã gêmea, uma alma gêmea dela, né? Irmã gêmea não, alma gêmea dela, que ela adorava e tal, e que ela morava em Brasília, e que o casamento dela estava acabando porque o marido, né, com ela, sempre iam para um sítio que ela tinha. Isso ela contou na hipnoterapia, tá, gente? Porque ela até então não tinha falado nada disso. Então, ela falou que o marido e ela iam sempre para um sítio que eles têm, e era lá que eles sempre se encontravam, sempre se uniam, né? Bebiam juntos, tocavam violão juntos e dormiam juntos, porque o marido vivia trabalhando, era muito ocupado e etc e tal. E ela, poxa vida, adorava ir para esse sítio e tal, então ela falou como o sítio era e tal. Eu disse, poxa vida, e por que você vai se separar? Porque não vão mais para esse sítio? Não, porque ele está trabalhando muito, passa a semana trabalhando, mas o único local que a gente se encontrava era no sítio, mas hoje em dia nem no sítio a gente está se encontrando, porque eu não estou mais indo no sítio. Eu digo, mas por quê? Ela disse, porque eu adorava essa minha irmã. Essa minha irmã era como se fosse minha alma gêmea. Ela morava em Brasília e todos os anos ela vinha conversar comigo, vinham passar o final de ano conosco, né, no nosso sítio. E no ano de 2018, exatamente 2018, ela entrou em contato conosco. Foi antes, foi em novembro. A gente nem entendeu por que ela chegou lá em novembro, né? Em vez de vir em dezembro, na época do Natal, essa coisa toda. E ela veio muito alegre, muito contente, disse, não, eu antecipei e tal. E aí eles foram para esse sítio, né? Quando chegaram nesse sítio, começaram a beber, a tocar violão, a farrar, a cantar e tal. E aí lá pelas tantas foram dormir. E a umas 2 horas da manhã ela escutou um grito. E quando correu, a irmã tinha tido um ataque cardíaco fulminante que a tragou para o mundo espiritual. Bom, e aí ela disse em hipnose que ficou totalmente traumatizada nesse processo, né? E que não foi mais para o sítio. Aí eu, né, bingo, o que está acontecendo, né? O único local onde ela se encontrava com o marido era no sítio. E aí ela disse que não vai mais para o sítio porque a irmã morreu no sítio. Foi o que eu fiz. Eu a induzi para espelhar a irmã. E aí nesse processo também vai uma dúvida tremenda, né? Será que o espírito da irmã não estava lá? Será que ele não estava presente no momento da hipnoterapia e falou com ela realmente através da psicofonia? Ela não foi influenciada? Por isso que a gente fala da hipnoterapia como um processo científico, etc, etc, etc. Mas às vezes tem esses poréns aí que a gente fica numa dúvida danada. Mas aí espelhou e ela ficou falando com a irmã e ela mesma respondia, porque eu mudava nas conduções hipnóticas e tal, eu mudava. Agora é sua irmã que vai falar. E a irmã falando com ela, através dela mesma, disse assim, mas mana, olha, veja, o que aconteceu foi o seguinte, você não deve entender. Ela mesmo falando isso, tá? Ela mesmo refez o próprio caminho neural, o próprio caminho mental, desculpa. E aí ela disse assim, não, olha, o que aconteceu foi o seguinte, é que eu sei lá, intuí que ia desencarnar, que ia morrer, e aí o que foi que eu fiz? Eu antecipei a minha ida em novembro, fui para poder desencarnar nos seus braços, com vocês, vivendo um momento último aí em Caruaru, né, aí na nossa cidade, no nosso sítio, no nosso pedacinho de céu e etc. E aí a outra disse, e você não deve ficar triste porque eu vim embora. Em vez de você não ir mais para o sítio, você deveria ir, porque iria ter uma lembrança minha. E aí a senhora
passei para ela chorou muito e etc e tal, né? Aí depois nós percebemos assim alguns espíritos que estavam estimulando essa monoideia, colocamos ela no tratamento apométrico, ela entrou, fez o tratamento apométrico, melhorou o perfil, não foi nenhum tratamento apométrico assim tradicional, na época a gente ainda estava aprendendo esse processo, ela entrou, contou a história dela mais ou menos por cima, não essa especificamente, porque ela recordou, mas se sentia mal em contar, contou uma outra história, mas aí foi percebido no campo mental dela a angústia, a tristeza, a ansiedade, para você ver que o tratamento espiritual ele é multidisciplinar, não é só o tratamento espiritual, também é o tratamento psicoterápico, psicológico, psicanalítico, também o psiquiatra. Ela estava medicada porque estava extremamente ansiosa e depressiva, e aí ela passou pelo processo apométrico nós conseguimos retirar algumas ressonâncias que são espíritos que estavam no campo mental dela retroalimentando pensamentos viciosos, tristes, agoniados e etc e tal, referentes à irmã e referentes ao marido. Retiramos tudo isso e aí foi muito maravilhoso, porque quando ela voltou aqui, eu acho que com uns 15 dias depois, para a volta dela, né, a última sessão, porque a gente notou, nós notamos, quando eu digo nós, até porque eu noto junto com os espíritos também, nós notamos que ela estava melhor, que ela melhorou, que ela se modificou, e eu já marquei para poder dar a alta a ela do nosso tratamento de psicoterapia, né? Porque o tratamento apométrico ele só acontece uma vez, é isolado, acontece uma vez, a pessoa vai embora e só volta depois de 6 meses, é só uma vez, tá? Para tratar aquele ponto. E aí quando ela veio, né, quando ela veio as primeiras vezes, cara, ela veio descabelada, né, sem batom, sem nada. E aí quando ela veio essa última vez, ela veio toda pintada, o cabelo arrumado, bonita, né, que eu nem reconhecia a figura, né, de tão modificada que ela veio para cá. Eu fiquei impressionado. E ela disse, eu renovei o meu casamento com o meu marido, a gente fez um novo casamento, tem aquelas cerimônias, né, do segundo casamento, a renovação do casamento, renovei meu casamento, estamos indo pro sítio, estou me sentindo tão bem lá, porque me lembro sempre da minha mana, parece que ela está presente e provavelmente deve estar, né, o espírito deve estar lá visitando sempre o sítio junto com ela. Ela disse que se sente muito bem. Qual é o caso aí, gente? Refizemos o caminho mental dela, refizemos o caminho, a linguística, o problema continuou, mas fizemos um novo caminho, retiramos os impedimentos espirituais que estavam dificultando o processo de reaprendizado dela, da nova situação, porque a situação vai continuar, a irmã continua a morrer, o marido continua a ter trabalho demais durante a semana, mas ela voltou ao sítio, voltou a conviver com o marido e, portanto, se sentindo muito feliz, muito contente, muito alegre com todo esse processo de volta ao sítio, e renovou o casamento. Então, fantástico caso de muito sucesso esse caso, tá certo? De volta à felicidade, de volta à vida equilibrada através do tratamento psicoterápico, psiquiátrico, através dos remédios e também do tratamento espiritual, tá? Então, beijo no coração, paz, luz, sempre fantástico caso, cara. Tchau!